Boa noite a todos. A todos vocês que estão aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos irmãos desencarnados, todos sejam muito bem-vindos nesta noite, nesta casa de luz e de oração. Nós somos gratos a Deus por estarmos aqui com bom ânimo, com boa disposição, com saúde, para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos aos Espíritos bondosos que nos ajudam, nos intuem, para que nós possamos avançar cada dia um pouquinho mais na construção da nossa tão almejada felicidade. Hoje, nós temos para a nossa explanação a nossa colega, trabalhadora da casa, a Marisete Ruschel, que vai explanar sobre Viagens Espíritas de Allan Kardec. Nós vamos vibrar positivamente por ela, pedir para que Deus a ilumine e que nós possamos aprender e também botar em prática as lições que ela vai nos trazer hoje. Marisete, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos os presentes, aos que nos acompanham de suas residências e que a paz do Mestre Jesus esteja em nós. Preparei para hoje o tema Viagens Espíritas de Allan Kardec. Todos nós sabemos que Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, francês, nascido em Lyon. Ele foi escolhido por Jesus para ser o codificador da doutrina espírita. E isto é comprovado pelas palavras do evangelista João, no capítulo 15, no versículo 26, João diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Palavras de Jesus relatadas pelo evangelista João. O Espiritismo é considerado o Consolador prometido. Mas por quê? Porque a sua mensagem, ela acalenta a todos e ela não depende de nenhum tipo de religião, de nenhum tipo de crença. E também é uma mensagem que consola, que conforta, que nos dá respostas, que alivia nossas dores. Então, por isso, o Espiritismo é considerado o Consolador prometido. Durante todo o período em que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, que ocorreu entre os anos de 1857 até 1869, ele se dedicou integralmente a essa atividade. Mas ele contou com uma grande auxiliadora, uma grande ajuda, que a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que não deixou de ser a sua secretária durante todo esse tempo. Ela fez, pensamento pessoal meu agora, sem Amélie, teria sido muito difícil para Allan Kardec fazer tudo o que fez. Porque independente de Allan Kardec em vida trabalhar e ela o ajudar, mesmo depois do seu desencarne, Amélie esteve na frente da doutrina espírita. Então, como eu estava dizendo, Amélie Gabrielle Boudet colaborou permanentemente com Kardec nos estudos e foi a sua grande incentivadora.
foi uma grande incentivadora da codificação e também da difusão do espiritismo. Quando da morte de Allan Kardec, existiam 8 milhões de adeptos da doutrina espírita. Vejam que Allan Kardec desencarnou em 1869. Já existiam 8 milhões de adeptos da doutrina espírita no mundo. Mas hoje, a gente se pergunta, e quantos serão hoje? Hoje são 13 milhões. Você pensa que poderiam ser muito mais, né? E no Brasil, temos 3.800.000 adeptos do espiritismo. Mas anteriormente eu citei que o espiritismo não independe de religião, de crença. A pessoa que quiser estudar e conhecer o espiritismo pode ser de uma outra religião. Não precisa negar as suas crenças. Por isso, ela é aceita. Mas vamos passar o tema da noite de hoje. Nós vamos falar hoje sobre as viagens de Allan Kardec. Quando Allan Kardec começou a se dedicar e trabalhar junto à espiritualidade para codificar a doutrina espírita, ele não teve lazer. Ele trabalhou incessantemente. Ele teve uma exceção, porque ele fez uma longa viagem que aconteceu em fevereiro de 1865 e ninguém sabe para onde Kardec foi. Por isso se deduz que foi a lazer. Mas Kardec se refere a esta viagem na Revista Espírita em março daquele ano mesmo, de 1865, na Revista Espírita, quando ele diz o seguinte: de volta de uma longa viagem que acabo de fazer, encontrei a carta que me escreveste sobre Hilaire. Quem é Hilaire? Hilaire era um camponês, quase iletrado, trabalhador simples, casado, pai de família, que tinha uma mediunidade excepcional, muito variada. Mas a missão de Hilaire era trabalhar na sua aldeia. Mas como nós, às vezes, escorregamos pela vaidade, a vaidade o fez perder. Mas apenas para ilustrar. Seguindo aqui. As demais viagens de Kardec foram feitas sempre no mês de setembro. Por quê? Porque ele, como presidente da Sociedade Espírita de Paris, a sociedade entrava em férias em setembro, então ele, nessa época, ia fazer as viagens, sempre em prol do Espiritismo. Sempre em prol do Espiritismo. A Sociedade Espírita de Paris, ela foi fundada em 1º de abril de 1800, deixa eu olhar aqui para não me perder, 1858, e ela é considerada o primeiro centro espírita oficialmente legalizado no mundo. Então, o primeiro centro espírita foi fundado em 1º de abril de 1858, a Sociedade Espírita de Paris. E Allan Kardec era o presidente, sempre foi o presidente, durante todo o tempo. Mas por quê? Por imposição, não. Sempre era feita a eleição e era ele que ganhava. Então, ele aceitava essa tarefa. Mas os objetivos das viagens de Allan Kardec, o que ele pretendia quando viajava durante as suas férias? Observar o desenvolvimento da doutrina, instruir os grupos que se formavam e estimular os espíritas a perseverarem diante das dificuldades e de muitos ataques recebidos. Se nunca foi muito fácil
ser espírita. Imaginem lá em 1858, 1860, era muito difícil. Mas havia muita rejeição. Uma das grandes rejeições aconteceu no dia 9 de outubro de 1861, que foi chamado o Auto de Fé de Barcelona. Um bispo católico, o sobrenome dele era Palau, ele decidiu para acabar com o movimento espírita, queimar 300 obras espíritas em praça pública. Entre essas obras estavam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e outros livros com conteúdo espírita. E como chegaram a essas obras? Que os jovens da época solicitaram a Allan Kardec o envio dessas obras, porque estavam despertando para o espiritismo. E com a intenção do bispo de Palau, ele queria acabar com o espiritismo. E, felizmente para todos hoje, o que ocorreu foi o efeito contrário. Porque, na verdade, foi uma grande propaganda, porque despertou a curiosidade das pessoas, e existiam cidades pequenas no interior que nunca tinham ouvido falar e começaram a buscar o espiritismo. Por isso que, na época de Kardec, quando ele desencarnou, haviam 8 milhões de adeptos, né? Então, não deu certo o que pretendia o bispo Palau. E Allan Kardec também dizia: um outro fato que nos foi dado verificar e que nos parece notável é que inumerável quantidade de localidades onde era desconhecido, o espiritismo penetrou graças às pregações que eles são contrárias. Então, isso tudo Allan Kardec ia buscar com o intuito de realmente fazer com que o espiritismo se tornasse conhecido de todos. Bom, falamos no todo, Allan Kardec fez 7 viagens. A primeira viagem de Allan Kardec foi em 1860. Ele foi a Lyon, a sua cidade natal, e lá ele encontrou algumas centenas de adeptos de simpatizantes da doutrina. Daí ele volta a viajar, de novo em setembro, de novo nas férias da Sociedade Espírita de Paris, em 1861. E ele vai até Lyon, mas vai um pouco mais adiante, ele vai a Bordeaux também. E sempre, todas as suas viagens, ele relatava as impressões, e ele relatava na Revista Espírita daquele mesmo ano. Então, na Revista Espírita, ele relatou essas impressões. E ele colocou que ele, nesta viagem, nessa segunda viagem, após um ano, não eram mais centenas, eram milhares de adeptos do espiritismo que ele encontrou. Mas daí vamos nos perguntar, isso deixava muito feliz, mas por que proliferou tanto o espiritismo? E onde começou o espiritismo? Primeiros adeptos foi nas classes esclarecidas. Porque era seletivo? Não. Porque era necessário que o espiritismo fosse despertado nessas classes esclarecidas para que, com o conhecimento que tinham, não levar para uma outra interpretação. Dependendo, as pessoas que não tivessem o estudo, o esclarecimento necessário, poderiam levar mais para o lado de superstição e mais o lado sobrenatural. E isso não se desejava nem pela espiritualidade, nem por Allan Kardec. Então, para ele ser elaborado isento de qualquer interpretação errônea, começou nas classes mais esclarecidas. Mas, surpreendam-se, foi nas classes operárias que realmente ele cresceu.
Foi aonde realmente ele cresceu nas classes operárias na França. Mas por que seria isso? Então, a explicação que encontrei foi a seguinte: sendo a classe operária a classe que mais sofre, que mais tem dificuldades, que tem mais necessidades de conforto, ela se volta ao espiritismo. Por quê? Porque ali encontra consolação, encontra amparo, encontra conforto. E devido às classes operárias sentirem-se sensibilizadas, o espiritismo se propaga rapidamente entre elas. E nessa viagem de 1861, Allan Kardec orienta os adeptos do espiritismo a multiplicarem grupos, a não centralizarem todos num só. Era interessante que tivessem diversos grupos. Por que não centralizar num só? Porque, materialmente falando, seria difícil das pessoas se deslocarem todas a um mesmo ponto. Assim, pequenos grupos seria mais produtivo para o espiritismo e também alcançaria mais pessoas. Bom, chegou 1862, a terceira viagem de Allan Kardec. Allan Kardec viaja de novo em setembro, e é a viagem mais importante e a viagem mais longa que Allan Kardec fez. E Allan Kardec considerou essa viagem tão importante, e as conclusões que ele tirou foram tão sólidas, que no final desse ano de 1862, a 13 de dezembro, ele lança um livro chamado Viagem Espírita de 1862. E isto é um relato de tudo o que aconteceu durante essa viagem. É um relato que está ali, só tem uma edição, porque não tem o que mudar, e coincide também com o aniversário, vamos dizer, do livro dos Espíritos, que já estava fazendo 5 anos. Todos sabemos que o livro dos Espíritos é o marco inaugural do Espiritismo, né? Então, já fazia 5 anos que o Espiritismo estava sendo conhecido. E nesse fim de ano de 1862, Kardec, então, lança esse livro como um relato da sua viagem, essa viagem deste ano. E por que ele fez essa viagem longa? Então, os amigos de Allan Kardec de Lyon, em todo 500 amigos espíritas, fazem uma carta para Kardec o convidando para visitá-los, para que pudesse avaliar todo o movimento. E, para realizar essa viagem, Kardec precisou de quase 2 meses. Aconteceu entre setembro e novembro, essa viagem. E foram todo com quase 2 meses, 7 semanas, na verdade, quando Kardec percorreu 693 léguas. Em alguns livros eu encontrei léguas diferentes, mas fiquei com essa que era mais repetitiva. 693 léguas, que representa em quilômetros 2.910 quilômetros aproximadamente. E ele visitou cerca de 20 cidades, na verdade são 21 cidades, e participou de mais de 50 reuniões. A França, nessa época, século XIX, né, tinha o transporte ferroviário era muito eficiente. Para vocês terem uma ideia, os trens trafegavam a uma velocidade de 50 km por hora. Então, era incrível para quem só andava de carruagem, né? Então, como é que ele fez todo esse percurso? Um pouco de trem e, quando não dava, de carruagem. Foi difícil porque enfrentou chuva, enfrentou frio e, em alguns momentos, até neve, embora estava lá na primavera, né? Mas, assim,
Allan Kardec fez essa viagem e todos os deslocamentos de Allan Kardec, todas as viagens que ele fez, as 7, todas por sua conta própria. Ele não pegou, ninguém pagou nada para ele. Foi todo ele que arcou com as despesas. Ele e a esposa, a Amélie, certo? Ela foi considerada mais importante por quê? Porque ela gerou apontamentos, gerou informações sobre o espiritismo por Allan Kardec. Nesses encontros, ele trocou impressões com os amigos e ele buscava nessas viagens, porque Kardec ele trabalhou incansavelmente para o espiritismo. Ele vivenciou isso noite e dia. E ele queria fazer o quê? Ele ia a estas viagens com o intuito de colher impressões de como estava o movimento espírita em seus primeiros tempos e dar orientações para esses adeptos do espiritismo. Também dizia, porque o Allan Kardec era uma pessoa muito humilde, tanto que ele, quando ele era recebido, quando ele ia nas cidades, ele não queria receber nenhum tipo de homenagem. Porque ele dizia que que as homenagens iria desenvolver a vaidade e não tinha nenhum intuito. Então, para fazer um banquete para ele, era melhor que usasse esses valores de forma melhor e que produzisse mais, que auxiliasse mais do que gastar com ele simplesmente por uma questão de vaidade. Então, ele dizia o seguinte, na sua humildade: estou indo para me instruir. Para ele não sabia tudo, e nunca se sabe tudo, né? Embora ele tenha sido privilegiado pela escolha feita por Jesus. Assim como ele levava instruções, ele colhia instruções, porque ele era uma pessoa de mente aberta. Ele queria saber como as coisas estavam andando na época, conhecer as causas favoráveis e desfavoráveis para o espiritismo. E ele queria saber, como já citei anteriormente, em que pé estavam as opiniões contrárias ao espiritismo e que julgamento as pessoas faziam das obras que já tinham sido lançadas. E quando ele respondeu o convite dos amigos, ele disse com humildade: apresso-me em vos dizer o quanto estou sensível ao vosso testemunho de simpatia que acabais de dar-me, com amável e afetuoso convite para vos visitar ainda este ano. Aceito com prazer, porque para mim é sempre uma felicidade encontrar-me em vosso meio. E diz mais: sinto-me feliz, meus amigos, por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento, marchando de comum acordo ao nobre objetivo a que propomos. Então, sempre preocupado com a doutrina espírita. E ele fala o objetivo a que nos propomos. Que objetivo era esse? O objetivo era o mesmo para todos os grupos: não haver divisões de bandeira. E qual era a bandeira? Fora da caridade não há salvação, né? Então, a bandeira que deveria guiá-los para que não houvesse divergências quanto ao objetivo era: fora da caridade não há salvação. E retirado do livro, diz ainda Allan Kardec: ficais certos de que em torno dela a humanidade sentirá a necessidade de congregar quando se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Essa máxima é verdadeira âncora de salvação, porque será um repouso depois da fadiga, e o espiritismo terá a glória de ser o primeiro em tê-la proclamado. Inscrevei-a
em todos os locais de reunião e também em vossas residências. Allan Kardec também dizia: mais do que escrever em vossos grupos e em vossas residências, é gravar em vossos corações. Então, fora da caridade não há salvação. Essa obra, Viagem Espírita, de 1862, consta de um prefácio, impressões gerais de tudo que ele vivenciou, os 3 discursos que ele pronunciou nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e de Bordeaux. Também consta de instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas. O que é isso? Imagina 1862 para se comunicar, né? Não é nem perto do que é hoje, né? Que para pegar o celular e estar falando com o mundo. Então, era através de cartas. E enviavam cartas para Allan Kardec e ele as respondia. Então, inclusive, orientando esses grupos. Então, inclusive, essas cartas, essas orientações constam deste livro. E outra coisa que ele também colocou, a última parte, um projeto de regulamento para uso de grupos e de pequenas sociedades espíritas. Então, existia um regulamento. Por quê? Porque Allan Kardec se preocupava muito com a hegemonia. Não é cada um querer fazer o que bem entendesse, tinha que ter um regulamento, tinha que ter uma ordem. Então, Allan Kardec se preocupou muito com isso. Ele não queria diferenças, queria que houvesse união dos grupos, uma unicidade. Allan Kardec faz desse relatório, dessa obra, uma obra fundamental, uma obra complementar para os dirigentes de casas espíritas e para historiadores do espiritismo. Então, se nós queremos saber como fundar, como fazer, temos a orientação neste livro. Por isso, esse livro é tão importante. E também, se queremos conhecer a história, como as coisas aconteceram, também conseguimos ter nesse livro aí. Então, a terceira viagem de Allan Kardec, que resultou nesse livro, é a mais importante. Em 1863, Allan Kardec não viajou. Passou as férias em casa. Em 1864, ele faz a 4ª viagem. E é a única viagem que ele faz ao exterior. Ele vai à Bélgica, aonde ele vai até Bruxelas, capital, e também visita Antuérpia. E nesse local, ele relatou, eu já disse anteriormente que todas as viagens são relatadas na Revista Espírita. Essa viagem aqui, que aconteceu em setembro, ele relata na revista de outubro, na Revista Espírita de outubro de 1864, a sua impressão da viagem. Ele diz o seguinte: ali encontramos maior número do que esperávamos, de adeptos sinceros, devotados e esclarecidos. A simpática acolhida que nos foi feita naquelas 2 cidades deixou-nos uma lembrança que não se apagará jamais. Como disse anteriormente, Allan Kardec não queria recepções, né? Ao voltar para Paris, Allan Kardec encontra uma mensagem dos membros da Sociedade Espírita de Bruxelas, que dizem para ele o seguinte: em comemoração à vossa viagem à Bélgica, nosso grupo decidiu fundar um leito de criança na creche de Saint-José-de-Naudé. Então, ele se sentiu, daí ele justificou muito mais o fato dele não querer recepções, porque esta atitude dessa Sociedade Espírita de Bruxelas teve muito mais resultado atendendo as crianças na creche do que ele receber uma homenagem. Bom, chegamos em 1865 e é em fevereiro.
E essa é uma viagem, provavelmente, de lazer, que eu citei lá. Foi a única viagem de lazer de Allan Kardec. Quando ele volta, tem a carta do Hilaire, né, sobre o Hilaire. Então, ninguém sabe para onde ele foi. Vocês sabem que foi em fevereiro e que foi longa. Não se sabe onde foi. Depois, em 1866, agosto, ele faz a 6ª viagem. Ele vai a Bordeaux para um banquete que amigos, em torno de 30, o convidaram para tratar dos assuntos do espiritismo. E, a partir deste ano, ele passa a fazer viagens mais curtas, desculpe, devido à sua saúde. Chegamos em 1867, ano da última viagem de Kardec, e é a 7ª viagem. Aqui, Allan Kardec vai a Bordeaux novamente, também é por causa de um banquete, e de Bordeaux ele passa nas cidades de Orleans e de Tours, e nessa viagem, quando ele chega a Tours, ele encontra Leon Denis. Ele conhece Leon Denis. E Leon Denis, nesse momento, tem 21 anos. Então, assim encerram-se as viagens de Allan Kardec, né? E todas as impressões, todas são relatadas na Revista Espírita. E todas essas viagens de Allan Kardec devem servir para nós de estímulo. Porque nós, na verdade, somos bastante acomodados, né? Preferimos não ter muito trabalho. E nós, hoje, adeptos de hoje, devemos vencer isso tudo, superar isso tudo. E nós sabemos que o Espiritismo nos traz as respostas das nossas indagações, das nossas dúvidas, nos conforta, nos consola. Ela não traz conformismo. O Espiritismo não traz conformismo, ele traz conforto ao nosso coração. E, então, encerramos aqui. Eu desejo a vocês uma boa noite. Vão em paz. Que a nossa semana seja uma semana de bênçãos e que Jesus, na sua bondade e no seu amor a nós, nos ampare, nos ajude e nos dê forças para seguir em frente. Obrigada e mais uma vez boa noite. Nós agradecemos a Marisete e a lição que eu tiro disso é: vamos nos instruir, porque fora da caridade não há salvação. Então, nessa segunda parte do nosso trabalho da noite, nós vamos fazer a nossa caridade. Vamos nos unir em oração para todos aqueles nossos irmãos que de alguma forma estão passando por dificuldades. Vamos estender nossa oração para os doentes, os que estão nos hospitais, nos seus lares, nos presídios, quem está na rua com este frio, quem está enfrentando guerras, quem está em recuperação pelas enchentes, a quem falta o pão e a quem falta a paz. Vamos lembrar de todos os que estão em nossos pensamentos neste momento e vamos pedir para que o Deus, nosso Deus tão amável, dê proteção e dê amparo para todos. E agora vamos fazer o nosso passe de forma coletiva. Convido vocês a fecharem os olhos e a receber as boas energias que vêm diretamente da espiritualidade bondosa que está conosco neste momento.
nos doando energias de cura, de paz, de bem-estar, de harmonia, que nós tanto buscamos. Vamos nos sentir confortáveis com essas bênçãos e agradecidos por recebermos tanta bênção. Nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, e livra-nos, por caridade, de todos os males. Que assim seja. Finalizando este momento da noite de hoje, nós agradecemos a presença de todos. Nós convidamos vocês a estarem novamente com a gente no próximo sábado, 19 horas. Desejamos uma boa semana para todos. Uma boa noite. Vamos em paz.